Nunca imaginei que a maternidade pudesse me entregar uma dor tão profunda quanto o amor que eu sentia pelo meu filho. Naquela manhã, quando meu pequeno nasceu, meu coração explodia de felicidade, um misto de alívio, esperança e um amor que parecia infinito. Eu olhava para ele e não conseguia acreditar que finalmente ele estava ali, comigo, para sempre. Ou pelo menos era o que eu pensava. Mas, logo nos primeiros dias, uma sombra começou a crescer no meu peito. Algo não estava certo, e eu sentia isso lá no fundo, como um pressentimento que não me deixava dormir. Os rostos dos enfermeiros pareciam carregados de uma tensão que ninguém queria falar, e a distância que colocavam entre mim e meu bebê parecia um muro invisível. Quando, finalmente, me entregaram meu filho, percebi que algo estava diferente. O cheiro, o jeito, até o olhar dele parecia estranho, como se não fosse o meu. Naquela noite, sozinha no quarto do hospital, meu instinto gritou mais alto do que a razão. Meu filho havia sido trocado. Era uma sensação tão absurda, tão dolorosa, que meu corpo inteiro tremia só de pensar na possibilidade. Eu queria acreditar que era só medo, insegurança de mãe de primeira viagem, mas, no fundo, eu sabia que algo terrível tinha acontecido. Comecei a questionar tudo, menos as enfermeiras, os médicos, as imagens do berçário. Nada parecia fazer sentido. E ninguém me dava respostas claras. Quando finalmente tive acesso ao prontuário, o desespero tomou conta. As fotos, os registros, tudo apontava que aquele bebê não era meu filho. Eu estava segurando no colo um menino que não era meu. Foi o começo de uma batalha que nunca imaginei enfrentar. Tive que lidar com a incredulidade da minha família, com o julgamento das pessoas na rua, e principalmente, com a dor de não ter meu filho de verdade comigo. E para piorar, descobri que a outra mãe, aquela que estava com o meu filho, havia abandonado o bebê, deixando ele para adoção. Foram meses de angústia, processos judiciais intermináveis e uma luta exaustiva contra um sistema que parecia querer me fazer desistir. Eu sentia meu coração se despedaçar, a cada audiência, a cada encontro frustrado, a cada olhar de pena que recebia. Mas eu sabia que precisava ser forte, por mim e pelos 2 meninos, que agora eu sabia que faria parte da minha vida para sempre, hoje. Olhando para os 2, que crescem juntos em casa, sei que o amor não se limita ao sangue. Eles são meus filhos, do jeitinho mais verdadeiro que existe. E cada lágrima, cada noite sem dormir, cada batalha que enfrentei valeu a pena para construir essa família que o destino me deu. Mesmo que de uma forma que eu nunca imaginei, eu lembro exatamente do momento em que tudo desabou de verdade. Já era meu 3º dia no hospital, e a enfermeira me trouxe o bebê para amamentar. Mas dessa vez, ela entrou no quarto meio apressada, com a cabeça baixa, quase evitando me encarar. Quando me entregou o pequeno, ele chorava alto, um choro agudo, desesperado. Eu tentei acalmá-lo, coloquei no peito, falei com carinho, mas ele não reagia como antes. Não era o mesmo bebê do primeiro dia. O peso parecia diferente. A expressão, o formato do rostinho. Até o sinalzinho que eu tinha visto no pé dele, uma pintinha escura, sumiu. Tentei manter a calma, mas meu coração já estava em alerta. Falei com a enfermeira, perguntei se era o mesmo bebê. Ela riu nervosa e disse que sim, que todos os bebês choram, que o era normal. Mas eu sentia que ela estava mentindo. Fui até o berçário. Fiquei do lado de fora, tentando ver se havia outro bebê parecido com o meu. Mas ali dentro, tudo era distante, esterilizado, impessoal. Nenhum daqueles bebês me parecia familiar. Eu voltava para o quarto com o coração apertado, o peito doendo. Naquela noite, decidi fazer algo que nunca pensei. Que euforia! Peguei meu celular escondida e tirei uma foto do bebê. Depois fui vasculhar tudo o que eu já tinha salvo desde o nascimento. Encontrei a foto tirada pelo hospital, aquelas que eles fazem no primeiro dia. Ampliei, analisei, comparei. E ali estava a diferença. A pintinha no pé, o formato da orelha, até o cabelinho era mais ralo. Eu tremia, não conseguia parar de olhar. Eu não estava louca. Aquele bebê que estava no meu colo não era o mesmo que nasceu de mim. No dia seguinte,
Fui até a direção do hospital. Tentei falar com a coordenadora da maternidade. Como se eu fosse uma mulher em surto. Uma mãe ansiosa demais. Disseram que era comum os bebês mudarem de aparência nos primeiros dias. Mas eu não aceitei. Voltei para o quarto, comecei a pesquisar casos semelhantes. Busquei na internet histórias de mães que passaram por trocas na maternidade e, para meu espanto, não eram poucas. Muitas foram silenciadas, outras nunca mais encontraram seus filhos. Voltei, com tudo impresso, com as fotos, com comparações, pressionei. Chamei minha irmã, que é enfermeira, ela me ajudou a montar um dossiê, com datas, horários, registros de entrada e saída. Um dos turnos de enfermeiras tinha tido uma troca de plantão tumultuada. E descobrimos que duas mães deram à luz com diferença de menos de meia hora. Foi aí que descobri o nome da outra mulher, Daniele. Mas ao rastrear Daniele, veio o golpe final. A assistente social do hospital, com um olhar sério e distante, me chamou para conversar. Disse que a outra mãe havia deixado o bebê dela menos, no caso, o meu filho, para adoção no mesmo dia da alta, que ela assinou os papéis e foi embora sozinha. Meu mundo parou. Eu lembro do som do ar-condicionado zumbindo na sala, da cadeira de plástico rangendo sob meu corpo, do cheiro de café requentado. Eu olhava para a assistente social tentando entender se aquilo era real, meu filho. Meu bebê havia sido dado para adoção como se fosse um objeto extraviado. E pior, ele estava desaparecido, em algum abrigo, ou talvez já encaminhado para outra família. Foi quando minha luta real começou. Nos meses seguintes, minha vida virou um campo de batalha. Eu enfrentei advogados, promotores, juízes, conselhos tutelares. Tive que fazer exames de DNA para provar que o bebê que deixaram comigo não era meu, mesmo que meu coração já gritasse isso todos os dias. O teste confirmou. E também fiz o teste com um bebê que estava no sistema de adoção. E sim, ele era meu filho. Mas nada foi simples. O processo era burocrático, longo e cheio de obstáculos. A justiça queria garantir que a adoção havia sido legal, que o bebê estava em segurança e que não seria traumatizante para ele. E mesmo depois do teste de DNA Precise esperei meses, dormia e acordava com a dor de saber que meu filho estava vivo, mas longe de mim, em algum lugar, provavelmente sendo cuidado por estranhos, enquanto eu carregava no colo um bebê que não era meu, e que, apesar de tudo, eu já começava a amar. Essa parte é a mais difícil de explicar, porque, com o tempo, aquele bebê que estava comigo começou a fazer parte de mim. Ele me olhava com olhos grandes, como se me conhecesse. Quando ele dormia, o corpo dele se encaixava no meu com naturalidade. E mesmo sabendo que ele não veio do meu ventre, eu comecei a sentir que ele também era meu filho. Minha cabeça vivia em conflito. Eu chorava no banho, sufocada entre a saudade do meu verdadeiro filho e a culpa de estar se apegando a um bebê que tecnicamente também havia sido abandonado. A cada consulta no fórum, a cada documento que eu entregava, a cada noite que eu embalava aquele bebê no colo, mais eu me questionava: por que a vida fez isso comigo? Por que duas crianças precisaram sofrer essa dor? Mas eu não parei, lutando. Dei entrevistas, falei com jornais locais, encontrei outras mães que passaram por isso. Juntas, fizemos pressão. E quando parecia que o mundo todo tinha virado as costas, uma juíza me ouviu de verdade. Ela chamou os dois casos para audiência, analisou tudo com cuidado e, após meses de espera, autorizou a guarda provisória do meu filho biológico. E assim, pela primeira vez desde o parto, eu o segurei nos braços. Ele estava maior, com olhinhos curiosos e cabelo castanho claro. Chorou quando me viu, como se soubesse. Eu chorei junto. O abracei com uma força que só uma mãe tem. E prometi, para ele naquele instante que nunca mais iríamos nos separar. E se você descobrisse que criou o filho de outra mulher, por engano, o que faria? Quando saí do fórum com meu filho no colo, pela primeira vez, depois de quase 2 anos, eu senti o mundo parar por um instante. Tudo à minha volta parecia girar em câmera lenta. As pessoas passavam, os carros buzinavam, o sol esquentava o asfalto, mas eu só conseguia olhar para ele. Ele parecia leve, pequeno,
com aquele cheirinho doce que só bebê tem. Eu encostei o nariz na testa dele e senti uma paz que não conhecia havia muito tempo. Foi como respirar depois de quase morrer, afogada. Mas a felicidade daquele momento vinha misturada com medo, porque a guarda ainda era provisória. Ainda existia um risco, ainda existiam recursos, audiências, avaliações, eu podia perdê-lo de novo. E era esse medo que me acompanhava todas as noites, enquanto ele dormia no bercinho, ao lado da minha cama. Eu me pegava acordando às 3 da manhã só para encostar os dedos nas costas dele e confirmar se estava respirando, se ainda estava ali e se tudo aquilo era real. E tinha mais. Agora, eu era mãe de dois bebês com idades próximas, rotinas diferentes, históricos opostos. Um era meu filho de sangue, que foi levado de mim. O outro era o filho de outra mulher, que o deixou, mas que também cresceu nos meus braços. Eles eram irmãos na prática, mesmo que não por genética. E eu os amava, ambos. No início, confesso que achei que não seria capaz. Eu não sabia se meu coração suportaria conviver com a lembrança do que foi tirado de mim, nem com a responsabilidade de cuidar de uma criança, que era o retrato da dor de outra mulher. Mas à medida que os dias passavam, eles foram se reconhecendo, se olhavam, trocavam sorrisos, choravam juntos. Era como se o universo estivesse me dizendo que eu não estava mais sozinha. Recebi muitas críticas. Algumas pessoas diziam que eu deveria devolver o outro menino, aquele que ficou comigo depois da troca. Disseram que era certo ele ir para uma nova família, que eu só estava me apegando por culpa. Outras, mais cruéis, insinuavam que ele seria um lembrete constante do erro, da dor, da maternidade falha que me fizeram viver. Mas como eu poderia abandoná-lo? Como poderia entregar aquele bebê que me reconheça, que agarrava meu dedo com tanta força, que se encolhia no meu colo quando sentia medo? Ele não tinha culpa, e mais do que isso, ele já era meu, talvez não pelo nascimento, mas pelo afeto, pelo cuidado, pelas noites que passei acordada com ele nos braços, cantando baixinho para acalmá-lo. Eu conversei com psicólogos, advogados, assistentes sociais, todos diziam que a decisão era minha, que não seria simples adotar oficialmente uma criança trocada por erro médico, mas que era possível. Eu respirei fundo, fechei os olhos e tomei a decisão. Eu criaria os dois, com toda a minha força, com toda a minha alma. O processo para adotar legalmente o bebê trocado levou quase um ano. Foi uma segunda batalha. Tive que provar meu vínculo com ele. Mostrei fotos, vídeos, depoimentos. A juíza que acompanhava o caso se emocionou quando leu minha carta. Nela, eu dizia que amor de mãe não depende de certidão de nascimento, nem de DNA, que o que nos une a um filho é a presença, o cuidado, o instinto de proteção que explode dentro da gente quando o ouvimos chorar. Durante esse tempo, muitas coisas aconteceram. Perdi o emprego. Meu relacionamento acabou. Algumas amizades se afastaram, mas nada disso importava. Eu tinha meus meninos, e mesmo na dificuldade havia uma luz em tudo aquilo. Comecei a vender doces pela internet para manter a casa. Enquanto eles dormiam, eu enrolava brigadeiros, fazia bolos no pote, montava caixinhas personalizadas. Não era fácil, mas eu fazia com amor. E aos poucos, meus clientes aumentaram. Tive a ajuda de uma vizinha, da dona de uma papelaria da rua, de trás de uma professora que postou meu trabalho nas redes sociais. O bairro todo conhecia a minha história, e muita gente torcia por mim. O tempo foi passando, os meninos cresceram. Começaram a engatinhar quase juntos. Os primeiros passos vieram com dias de diferença. Eu ria e chorava vendo aquilo acontecer. Era como se fossem gêmeos, mesmo não sendo. Um tinha olhos escuros, pele morena, expressão firme. O outro era claro, de cabelo lisinho, olhar curioso e sorriso fácil. Eram diferentes, mas se completavam. E eu aprendi a ser mãe em dobro, a organizar fraldas, mamadeiras, choros alternados, a lidar com febres, dentes nascendo, birras, gritinhos, cólicas. Aprendi a me dividir, sem me partir, a me doar, sem me esvaziar, porque cada abraço, cada risada, cada olhar deles me preenchia. De novo, não vou mentir. Teve dias em que eu caí no chão do banheiro,
e chorei de soluçar. Quando o leite faltava, quando o gás acabava, quando o medo do futuro me esmagava. Mas sempre vinha um gesto, um toque, um balbucio, e tudo fazia sentido. De novo, eles me davam força sem saber, eles eram minha razão de seguir. A vida foi se ajeitando devagar. A justiça, enfim, me deu a guarda definitiva do meu filho biológico. E meses depois, finalizei a adoção legal do segundo. Agora, no papel e no coração, eles são meus filhos, meus, e eu sou mãe. Com todas as letras, com toda a intensidade, com todas as cicatrizes e vitórias que essa palavra carrega hoje. Quando levo os dois ao parquinho e alguém pergunta se são gêmeos, eu sorrio e respondo: são irmãos. Não explico mais nada. Quem entende de amor entende. Quem olha para nós sente, e para mim, isso basta. Com o tempo, os rostos deles começaram a mudar. Os traços foram ficando mais definidos, as personalidades se revelando. Era como se tivesse dois mundos dentro de casa, dois corações que batiam de jeitos diferentes, mas em sintonia. Um era mais calmo, observador, gostava de empilhar blocos, desmontar brinquedos e ficar perto de mim em silêncio. O outro era agitado, risonho, com um brilho no olhar que iluminava o ambiente. Quando um chorava, o outro se aproximava. Quando um caía, o outro imitava. Eles não sabiam, mas tinham sido ligados por algo maior do que sangue, algo que nem o erro da maternidade conseguiu apagar. As perguntas começaram a surgir fora de casa. No posto de saúde, uma enfermeira comentou, com um sorriso enviesado, que eles eram bem diferentes para irmãos tão próximos. No mercadinho, uma senhora disse que um puxava mais ao pai, e o outro, talvez, à minha família. Eu sorria, desviava, mudava de assunto. Eu ainda não sabia como contar nossa história, sem sentir um aperto na garganta. Tinha medo de como isso poderia afetá-los, de como o mundo olharia para eles se soubesse da origem de tudo. Mas dentro de casa, a história era viva. Eu nunca escondi nada deles. Desde pequenos, mesmo que não entendessem, eu falava com naturalidade. Contava que eles tinham vindo ao mundo no mesmo dia, que um nasceu do meu ventre e o outro nasceu do meu coração. Que houve um erro, um tropeço do destino, mas que no final era ali que eles pertenciam, comigo. Juntos, como irmãos, aos poucos, fui reconstruindo minha vida. Consegui um emprego meio período numa doceria de um shopping próximo, onde vendia os mesmos doces que aprendi a fazer nas madrugadas. A dona era uma mulher maravilhosa, chamada Elsa, que me acolheu como se fosse da família. Ela tinha ouvido minha história por uma vizinha e me deu a vaga sem pestanejar. Dizia que uma mulher que cuida de 2 filhos sozinha é mais forte do que qualquer currículo, com o salário da doceria e as encomendas que eu continuava a fazer em casa. Comecei a ajeitar nosso lar. Pintei o quarto deles de azul claro e amarelo, coloquei adesivos nas paredes, comprei colchões novos e fiz questão de ter 2 cômodas, mesmo quando ainda usavam as mesmas roupas. Eu queria que cada um tivesse seu espaço, sua identidade, seu cantinho no mundo. Eles cresceram vendo tudo isso. E o amor entre nós 3 foi se fortalecendo, dia após dia. Tínhamos nossas rotinas, nossos apelidos bobos, nossas canções de ninar. Aos domingos, mesmo cansada, eu os levava à praça. Eles adoravam correr atrás dos pombos, escorregar na areia quente, dividir o mesmo picolé, e eu ficava ali sentada, observando os dois, sentindo aquele orgulho silencioso que só mãe entende, mas é tranquilidade. Nunca dura muito tempo quando o passado insiste em bater a porta. Foi numa tarde comum, dessas em que o sol queima a pele. Só de pensar em sair de casa, que recebi uma notificação judicial. Abri o envelope com as mãos trêmulas. Meu coração já sabia que não era boa notícia. Dentro, havia uma intimação. Daniele, a mãe biológica do menino que ficou comigo. Após a troca, havia reaparecido. Ela agora queria reivindicar a guarda. Senti o chão sumir. Aquela mulher, que havia deixado o bebê na maternidade, agora queria levá-lo. Eu mal conseguia respirar. Li e reli o documento, sem acreditar. Após quase 4 anos, ela decidia voltar. Disse que havia passado por tratamento psicológico,
que estava em outra fase da vida, que se arrependia do que fez. Por dias, não consegui dormir. Meu corpo inteiro doía. Fiquei olhando para ele, meu filho do coração, dormindo com os bracinhos abertos, o cabelo bagunçado, o nariz sujo de chocolate. Como explicar para ele que alguém que nunca viu, alguém que o deixou, agora queria levá-lo? Fui ao fórum, conversei com meu advogado, expliquei tudo. Contei minha história pela milésima vez. Mostrei fotos, vídeos, relatórios das assistentes sociais, exames médicos, boletins escolares. Provei, uma vez mais, que eu era a mãe dele, que aquele vínculo não era substituível, que o amor não era uma formalidade. Mas a justiça é uma máquina fria, lenta e indiferente à dor. Fui chamada para uma audiência. Daniela estava lá. Ela parecia outra pessoa, cabelo arrumado, roupas simples, mas limpas, olhar firme. Quando me viu, não desviou. E quando viu o menino, que estava brincando com um carrinho na sala de espera, se emocionou, chorou, pediu para falar com ele. Eu neguei. Meu coração dizia que aquele não era o momento, que não se invade a vida de uma criança com tanta facilidade, que o amor não chega batendo na porta depois de anos de silêncio. Ela só queria levar o filho para casa, mas o hospital escondeu a verdade por quase 2 anos. Na audiência, ela disse que errou, que tinha sido pressionada por familiares, que passou por depressão pós-parto, que ninguém a ajudou, que pensava nele todos os dias, que sonhava em Tylo de volta. A juíza escutou, anotou, disse que a prioridade era o bem-estar da criança. Então, determinou que seriam feitas visitas assistidas, que Daniele poderia vê-la uma vez por mês, em ambiente controlado. Eu quase desmaiei. Era como reviver o pesadelo, mas eu não podia fugir. Na primeira visita, ele estranhou, perguntou quem era, disse que não queria sair do meu colo. Daniele tentou se aproximar, levou brinquedos, falou com doçura, mas ele ficou distante, desconfiado. No fim do dia chorou, disse que queria ir para casa comigo. Aquilo partiu meu coração, e partiu o dela também. Nos meses seguintes, os encontros continuaram, e algo começou a mudar. Daniele não era mais uma ameaça, mas sim uma sombra do passado, tentando encontrar algum lugar no presente. Eu observei o jeito como ela olhava para ele. Era verdadeiro, era dolorido, e mesmo com todo o medo, com toda a insegurança, algo dentro de mim começou a ceder. Porque a verdade, Sarah, é que ninguém sai ileso de uma história como essa. Eu a odiei, muito, a julguei, a condenei em silêncio. Mas olhando para ela de perto, vi a mulher que poderia ter sido eu, uma mãe, que errou sim, mas que agora carregava as marcas desse erro como tatuagens na alma. E foi aí que uma ideia maluca me passou pela cabeça. E se ele pudesse ter 2 mães? A ideia ficou martelando na minha cabeça por dias. E se de lutar contra Daniele, eu tentasse encontrar uma forma de coexistir com ela. No começo, tudo dentro de mim se revoltava com essa possibilidade. Era como convidar o próprio passado para sentar-se no sofá da minha sala e tomar café comigo. To-dos, OCDs, era expor as feridas, abrir mão do controle, dividir o título que eu defendi com unhas e dentes. Mãe, mas a verdade é que, no fundo, eu nunca quis que meu filho crescesse com buracos dentro de si. Eu sabia como é não ter respostas. E eu cresci sem saber o que tinha feito minha mãe me abandonar tão cedo. Nunca entendi aquele silêncio. E passei boa parte da minha adolescência achando que o problema era eu, que talvez eu não tivesse sido boa o suficiente. Eu não queria isso para ele. Daniele me surpreendia com seu comportamento. Mesmo com a dor visível, ela nunca foi agressiva. Nunca me desrespeitou. Era sempre gentil, respeitosa. Esperava o tempo dele, não forçava contato. E ele aos poucos foi baixando a guarda. Começou a aceitar os brinquedos que ela trazia. Depois, passou a responder quando ela falava. Um dia, se aproximou dela no parquinho e puxou sua mão para mostrar um escorregador. Novo, pequenos, mas enormes para o contexto em que vivíamos. Conversei com a psicóloga do abrigo, onde ele tinha passado os primeiros meses de vida. Ela me disse que vínculos afetivos não precisam anular outros vínculos. Que uma criança pode sim amar 2 pessoas como mães, sem que isso signifique rejeitar uma
em favor da outra, que o amor verdadeiro é expansivo, não exclusivo. Aquilo me tocou. Então, com cuidado, sugeri à juíza que considerássemos um acordo alternativo. Pedi que as visitas de Daniele fossem mantidas, mas em ambiente familiar, aos poucos, sem pressão. Queria que ela participasse das rotinas, dos aniversários, das festinhas da escola, e mais do que isso, queria que, com o tempo, ela tivesse um papel estável na vida dele. Tipo de comaternidade emocional. Um elo, uma presença. A juíza, 6, me olhou por longos segundos, talvez tentando entender se eu estava falando sério. Quando percebi que ela buscava uma confirmação, falei com firmeza. Eu sei o que estou fazendo. Ele merece todas as pessoas que o amam de verdade. E se ela estiver disposta a caminhar comigo, por ele, então a porta da nossa casa estará aberta. Daniele chorou, levantou-se devagar. A voz dela falhou quando respondeu: Obrigada, eu não esperava por isso. E eu não vou decepcionar vocês. E assim, aos poucos, a dinâmica da nossa família começou a se transformar. Não foi fácil. Eu precisei vencer meus próprios fantasmas. A insegurança, o ciúme, o medo de ser substituída. Tive que reaprender a dividir o tempo, a atenção, a referência. Mas não o amor. Esse não diminuía, apenas se multiplicava. Ela começou a vir nas tardes de sábado, ajudava a montar os legos, a pintar com guache, a organizar os brinquedos. Às vezes trazia receitas da infância, e os meninos se divertiam fazendo bagunça na cozinha. Com o tempo, a presença dela foi se tornando natural, orgânica. Eu percebia o carinho no olhar dos meninos quando ela chegava. E percebia também que eles nunca deixavam de correr para o meu colo primeiro. Não se tratava de perder espaço, era sobre ampliar o lar. Certa vez, durante uma dessas tardes, o outro menino, meu filho biológico, se aproximou de Daniele com um desenho. Era uma casinha, com 3 pessoas de mãos dadas. Ele apontou para os bonecos e disse: Essa sou eu, esse é o humano, e essa é você. Daniele sorriu, engoliu o choro e olhou para mim. Eu apenas assenti com a cabeça. Estava tudo bem. Nos aniversários, começamos a organizar tudo juntas. Ela trazia balões, eu fazia o bolo, ela arrumava as lembrancinhas e eu preparava os salgadinhos. Era como um acordo silencioso de paz. Algo que construímos com cuidado eminou em deles. E o mais curioso é que, com o tempo, os 2 meninos foram se tornando mais parecidos emocionalmente. Tinham suas diferenças, claro, mas a convivência, o amor compartilhado e o ambiente de aceitação fizeram com que se moldassem um ao outro. Eram irmãos em cada gesto. Dividiam brinquedos, dormiam juntos, se defendiam na escola, inventavam línguas secretas. Na escola, os professores diziam que eram inseparáveis, que tinham algo raro, uma conexão que ia além da convivência, uma sintonia de almas. Eu sabia, era a verdade crua e bonita da maternidade construída na dor, mas mantida no amor, mesmo com tudo fluindo melhor. Nunca deixei de prestar atenção nos sinais. Sempre estive atenta ao emocional deles. Fazíamos acompanhamento psicológico, não porque achávamos que estavam mal, mas porque queríamos garantir que crescessem compreendidos e seguros. Numa dessas sessões, o mais quietinho, meu filho biológico, disse algo que me fez chorar no carro voltando para casa. A psicóloga me contou que ele disse assim: A minha mãe é muito corajosa. Ela é mãe dele também, e não ficou com medo. Ela ficou com 2 corações, e não quebrou nenhum. Aquela frase me atravessou como uma flecha. Ele tinha entendido tudo. E se ele podia entender, mesmo tão pequeno, então qualquer adulto poderia. Não era mais minha obrigação me justificar para ninguém. A partir daquele dia, parei de esconder nossa história. Quando me perguntava, eu contava, sem culpa, sem medo, sem rodeios, porque a dor virou aprendizado, porque o erro virou amor, e porque aqueles 2 meninos eram a prova viva de que a maternidade é um campo fértil onde o amor brota das rachaduras. Comecei a escrever sobre o que vivemos. Abri um blog, depois um canal, gravei vídeos,
Contei nossa trajetória. Pouco tempo fui recebendo mensagens de mães de todo o Brasil. Mulheres que também passaram por erros hospitalares, que enfrentaram o abandono, que perderam filhos para o sistema. E de outras que adotaram, que acolheram, que reconstruíram famílias. Do zero. Nosso relato virou esperança. E isso me deu forças para continuar. Quando comecei a escrever sobre tudo o que vivemos, não imaginava a dimensão que aquilo tomaria. No início, era quase uma terapia silenciosa. Eu escrevia de madrugada, quando os meninos já estavam dormindo, e o silêncio da casa era quebrado apenas pelo barulho do ventilador velho girando no canto do quarto. Sentava com o notebook no colo, o pijama amarrotado, e os olhos ainda inchados do dia que havia sido longo demais. Relembrava as dores, os detalhes, os sentimentos que me atravessaram como lâminas. Era difícil. Em alguns momentos, as palavras travavam na garganta, os dedos paravam sobre o teclado, e eu simplesmente chorava, mas também era libertador. Cada texto postado era um desabafo que encontrava eco em outras mães espalhadas por aí. Mulheres anônimas que me escreviam dizendo que também tinham sido ignoradas, desacreditadas, silenciadas por médicos, por familiars, por tribunais. Outras me contavam que perderam seus filhos no parto, ou em processos de adoção mal conduzidos. Havia dor em cada mensagem, mas também esperança. A gente se encontrava no meio da escuridão, e mesmo sem se conhecer, se entendia num nível que só a maternidade permite. Com o tempo, a história ganhou visibilidade. Um blog local republicou. Mute. Depois, uma jornalista de um portal nacional me ligou. Pediu para fazer uma entrevista. Tive medo de expor os meninos do Transforma Loss em Manchete, de fazer da nossa dor um espetáculo. Mas ela foi respeitosa, humana, me ouviu sem pressa. E quando vi o texto publicado, senti orgulho. Ela soube contar a nossa verdade, sem sensacionalismo, com delicadeza. A matéria viralizou. Ganhamos apoio, carinho, mas também vieram críticas. Sempre tem quem acha que sabe tudo. Gente que nunca carregou uma criança no colo, mas se sente no direito de opinar sobre a forma como criamos os filhos. Diziam que eu era inconsequente, que permitir a presença da mãe biológica era uma fraqueza, que eu deveria proteger meus filhos de qualquer contato com o passado. Diziam que era perigoso, confuso, injusto. Eu lia e me calava. Só eu sabia das noites que passei acordada, ouvindo o choro abafado de um deles. Só eu sabia o peso de carregar 2 filhos nascidos do útero do outros, e ainda assim transformar aquilo em laço, em casa, em família. Uma mãe contra o sistema. Lutas na justiça, audiências e noites em claro, por um filho que não era dela, mas que era tudo para ela. Foi nesse período que uma coisa linda aconteceu. A Escola dos Meninos organizou uma apresentação sobre diversidade de famílias. Pediram que cada criança levasse uma foto da sua casa. Eu entreguei a eles uma imagem simples. Estávamos nós 3, sentados na cama, de pijama, rindo. Os 2 com os cabelos bagunçados, eu segurando uma caneca de café e tentando não derramar nada na colcha. Uma foto comum, sem pose, sem produção, mas que para nós significava tudo. Na apresentação, cada criança falou um pouco sobre sua família. Quando chegou a vez de um dos meus meninos, ele se levantou com a foto nas mãos e disse, com a voz firme: "Essa é a minha casa. Aqui tem amor de todo tipo. A gente veio de lugares diferentes, mas agora mora todo mundo no mesmo coração." A sala inteira ficou em silêncio. A professora, com os olhos marejados, me contou depois que não conseguiu conter as lágrimas. E eu, quando ouvi aquilo, senti que tudo tinha valido a pena. Toda a dor, todo o cansaço, cada audiência, cada madrugada sem sono, tudo. A relação com Daniele também foi amadurecendo. Ela respeitava meu espaço e eu comecei a respeitar o dela. Em algum momento, deixamos de nos ver como rivais e começamos a nos ver como pilares diferentes de uma mesma estrutura. Yuara Ocho. Ela era uma parede lateral. Juntas, sustentávamos aquele pequeno mundo que precisava de estabilidade, de afeto, do referência. Conversávamos mais. Ela me contou da infância difícil, do relacionamento abusivo que vivia na época do parto, da solidão que a fez abandonar o filho.
da culpa que carregou por anos. Eu escutava sem julgar, porque julgar é fácil quando não se vive a dor do outro. Difícil é estender a mão, é enxergar a mulher além do erro, é perceber que por trás de toda escolha existe uma história que a maioria das pessoas ignora. E assim, começamos a construir algo raro, uma aliança silenciosa feita de respeito e amor compartilhado. Os meninos, por sua vez, se beneficiavam dessa convivência harmoniosa. Cresciam leves, com espaço para fazer perguntas, para entender suas origens sem dor. Nenhum dos dois carregava segredos. Sabiam da troca na maternidade, sabiam quem era. Quem sabiam que foram amados desde o primeiro dia, menos mesmo que por caminhos diferentes. Uma tarde, enquanto dobrava roupas no quarto, escutei uma conversa entre eles. Estavam brincando de super-heróis e, entre uma luta e outra, um deles perguntou: "Você acha que a mamãe ama mais você porque você nasceu da barriga dela?" O outro respondeu: "Não. Eu acho que ela ama igual, porque eu nasci do coração dela. E o coração dela é maior que o mundo." Fiquei parada, com uma camiseta infantil nas mãos, o peito apertado e um nó na garganta. Eles haviam entendido tudo, mais do que eu jamais conseguiria explicar com palavras. E então, comecei a pensar em como a vida às vezes escreve certo, por linhas tortas, porque aquele erro da maternidade, aquele momento de caos, nos deu algo que nenhuma outra trajetória daria: uma família feita de escolhas. Nada foi por acaso, nem imposto. Foi tudo conquistado, suado, chorado, mas acima de tudo, foi real. Passamos por mais fases difíceis, claro. Nenhuma história é feita só de dias bons. Vieram doenças, noites em claro, dificuldades financeiras, perguntas desconfortáveis na escola, julgamentos em festas de família. Mas a base que construímos era sólida. Os meninos sabiam que, independente de tudo, tínhamos um lar hoje. Olho para eles correndo no quintal, chutando uma bola murcha, gritando palavras inventadas e rindo como se o mundo fosse feito só de verão. E penso em tudo o que quase perdemos, em tudo o que quase nos tiraram, mas também em tudo o que conseguimos construir. E sei, no fundo do meu peito, que não existe vitória maior do que essa. Acho que a maior prova de que o amor vence o caos é ver como os meninos se desenvolvem. Eles têm uma inteligência emocional que impressiona até os adultos. Sabem escutar, sabem se colocar no lugar do outro, sabem respeitar sentimentos, mesmo antes de entenderem completamente o que eles significam. E isso, eu sei, não veio por acaso. Veio de tudo o que viveram, do modo como a gente construiu essa casa. Essa estrutura que teve que ser forte o suficiente para acolher dores muito maiores do que qualquer criança deveria conhecer. Eles nunca foram apenas crianças comuns. Mesmo brincando com carrinhos, com tinta guache espalhada até na testa, ou deitando no sofá para ver desenho animado, havia algo neles que ia além. Uma maturidade silenciosa, como se dentro de cada um existisse uma bússola que apontava direto para o coração. Um tipo de intuição que só quem foi muito amado e também muito esperado menos consegue desenvolver. E mesmo com toda a evolução, mesmo com sorrisos, os abraços e a rotina organizada, o fantasma do começo da história ainda visitava meus pensamentos de vez em quando. Era inevitável lembrar do primeiro dia no hospital, do cheiro do quarto branco, do olhar desconfiado da enfermeira, do momento exato em que percebi que algo estava errado. Eram lembranças que eu não buscava, mas que chegavam sozinhas, como visitantes silenciosos que batiam à porta da memória. Mas com o tempo, elas foram deixando de doer. Viraram cicatrizes, marcas visíveis, mas curadas. Algo que, ao invés de me ferir, me lembrava da força que eu descobri em mim. Houve um dia, no entanto, em que tudo voltou com força inesperada. Foi num domingo de manhã. O céu estava nublado, o ar meio abafado. Estávamos tomando café quando tocaram a campainha. Era uma repórter de um programa de televisão nacional. Ela queria gravar uma matéria sobre nossa história, que havia circulado nas redes sociais, no blog, nos jornais. Disse que o país inteiro estava comovido, que muitas mães mandavam mensagens pedindo para ouvir mais, ver mais, entender mais. Pensei, muito antes de aceitar. Não queria expor os meninos. Tinha medo
que o foco saísse do que realmente importava. Mas depois de conversar com a psicóloga deles e com a própria Daniele, decidimos fazer daquilo uma forma de informar, de mostrar como o sistema ainda falha, como o cuidado com mães e bebês nas maternidades precisa ser revisto, como a adoção precisa ser feita com mais sensibilidade. O dia da gravação chegou. A equipe era respeitosa, delicada. Gravamos em casa, no parquinho, na cozinha onde os meninos adoravam brincar, de fazer bolo de verdade com farinha espalhada por todo lado. Eles se divertiram. A matéria foi ao ar numa noite de terça-feira, e no dia seguinte, nossa vida mudou. Recebemos dezenas de mensagens de apoio, mulheres querendo compartilhar suas histórias, famílias agradecendo pela coragem de abrir o coração, médicos pedindo desculpas em nome de colegas negligentes. Ganhamos visibilidade, sim, mas mais do que isso, ganhamos conexão. E foi essa exposição que trouxe, até nós, uma outra peça do quebra-cabeça, a família de Daniele. A mãe dela, que nunca havia me procurado, me escreveu. Disse que se emocionou com a matéria, que chorou ao ver o neto na televisão. Pediu perdão, contou sua versão da história. Disse que tentou impedir Daniele de assinar os papéis de adoção, mas que não conseguiu, que se sentia responsável e que gostaria de conhecer o menino. Essa parte foi difícil. Daniele ficou em choque. Disse que não falava com a mãe havia anos, que se sentia traída só de pensar. Tivemos longas conversas. Ela chorou muito. Disse que não sabia se estava pronta para abrir essa nova porta. Mas no fundo, eu sabia que aquela reconciliação era um passo importante, não só para ela, mas para o filho que compartilhávamos. Depois de algumas semanas, decidimos que seria bom para o menino conhecer a avó. Fizemos tudo com cuidado. Um encontro breve, num parque. Ela chegou com um olhar emocionado, sem maquiagem, os cabelos presos num coque mal feito, mas com uma serenidade que eu não esperava. Quando viu o neto correndo entre os brinquedos, levou as mãos à boca e desabou em choro silencioso. Ele, curioso, se aproximou e ela se abaixou devagar, como quem se aproxima de um milagre. Eles se abraçaram pela primeira vez, na volta para casa. Ele perguntou quem era aquela senhora. Eu respondi com honestidade. É a mãe da Daniele, filho. Ela quis muito te conhecer. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, ela cheira igual a Daniele. Sorri e respondi, porque são da mesma família. Mas, importante, meu amor, é que todas essas pessoas que você está conhecendo agora só vieram porque você é especial, porque você é amado. Ele assentiu com a cabeça e voltou a brincar com um boneco que tinha ganhado dela. Os meses seguintes foram mais leves. Havia uma espécie de paz pairando sobre a nossa casa. Uma sensação de que, mesmo com tantos pedaços espalhados, conseguimos montar um mosaico bonito, coerente, forte, e por mais improvável que fosse, aquele conjunto de pessoas se tornaram uma família. Hoje, todos fazem parte. Eu, os meninos, Daniele, a mãe dela, até meu pai, que no início se mostrou tão resistente, agora vive aparecendo com sacolinhas de doce e brinquedos usados, dizendo que achou uma promoção imperdível. Ele também entendeu que família não é sobre o que dizem os documentos, mas sobre o que se vive no dia a dia. Ainda temos desafios. Ainda existem momentos de tensão, de dúvida, de medo. Às vezes os meninos perguntam sobre o futuro, sobre como foi a troca, sobre o que teria acontecido se tudo tivesse sido diferente. E eu respondo com um coração aberto. Digo que sim, foi um erro grave, que sim, doeu, mas que desse erro nasceu algo tão raro, tão bonito, que não dá para chamar de tragédia. Foi transformação, foi milagre. 2 meninos, 2 histórias cruzadas por um erro, mas o amor construiu o que a maternidade errou. Os dias foram passando, e com eles, a rotina se consolidava em um ritmo de amor e desafios, risos e preocupações. Eu, que antes temia não conseguir cuidar de um filho, agora estava à frente de 2 pequenos mundos que dependiam de mim, para aprender o que era ser amado, seguro e feliz. A maternidade, com toda sua complexidade,
tornou-se para mim uma jornada de descobertas diárias, onde cada sorriso, cada olhar, cada abraço era uma vitória conquistada. O filho que me foi tirado logo ao nascer havia se tornado a extensão do meu ser, e o menino que foi trocado comigo era agora uma parte inseparável da minha vida. Os dois meninos, tão diferentes na aparência, se tornaram para mim os meus dois milagres. Eu os amava com a mesma intensidade, ainda que suas histórias tivessem começos tão distintos. Essa realidade não passou despercebida pelas pessoas ao nosso redor. Na escola, os professores e colegas observavam com curiosidade, mas também com respeito, a forma como eles cresciam juntos, aprendendo a ser irmãos, mesmo com a história pouco convencional que os unia. Sempre houve perguntas e olhares, mas eu nunca deixei que isso abalasse a forma como criava meus filhos. Sabia que a melhor forma de protegê-los era com transparência, com amor e com a segurança de um lar que, apesar do tudo, era sólido. Daniele continuava presente, cada vez mais, integrada na rotina dos meninos. Não era uma relação perfeita, longe disso, mas era real e construída com muito esforço de todos nós. Ela, que um dia fora apenas uma presença distante e incerta, passou a ser uma referência constante, um pilar que ajudava a fortalecer a estrutura familiar que montamos juntos. Lembro de uma tarde específica, enquanto preparava o jantar, e os meninos brincavam na sala com as peças do quebra-cabeça espalhadas pelo chão. Um deles, o meu filho biológico, olhou para mim e disse: "Mãe, sabe quando a gente junta as peças do quebra-cabeça? Cada uma é diferente, mas juntas elas fazem uma imagem bonita. A nossa família é igual, né?" Fiquei emocionada. Simples, de uma criança que muitas vezes entende mais da vida do que os adultos que a cercam. Com o passar dos anos, percebi que aquela frase era a síntese do que vivíamos. Uma família formada por pedaços imperfeitos, mas unidos pelo amor. Quebrados, sim, mas inteiros. Em muitos momentos, me questionei se teria força para continuar, se aquela família poderia sobreviver às pressões externas, às dúvidas internas, às batalhas judiciais que ainda ecoavam. Mas cada sorriso deles era uma resposta, cada abraço, uma promessa silenciosa, de que, não importa o que aconteça, estaríamos juntos. Conforme cresciam, as conversas também se tornaram mais profundas. Eles perguntavam sobre suas origens, suas histórias, sobre o que significava ter mais de uma mãe, sobre as pessoas que vieram e foram ficando pelo caminho. E eu respondia sempre com sinceridade, tentando ser a âncora que precisava para que eles não se perdessem na tempestade das emoções. A maturidade que desenvolvi ao longo dessa jornada foi tamanha que hoje eu consigo olhar para tudo com serenidade. Sei que não controlo o destino, mas controlo o amor que ofereço. Sei que não posso mudar o passado, mas posso construir um presente e um futuro melhor para meus filhos. Não é fácil, nunca foi, mas Uriel é nosso. E é isso que importa. O tempo passou rápido demais, e com ele vieram novas fases e desafios que eu nunca imaginei enfrentar. A infância dos meninos foi ficando para trás, e a adolescência se aproximava com toda a sua complexidade e intensidade. Senti o peso de cada escolha, de cada conversa difícil, de cada momento em que eles buscavam respostas que eu, às vezes, ainda estava tentando entender. Aos poucos, fui percebendo que a nossa história, que antes parecia um segredo delicado, precisava ser contada com mais coragem, não para expê-los, mas para fortalecer a nossa verdade, para que eles crescessem sabendo quem eram e de onde vieram, sem medo ou vergonha. Houve uma ocasião, quando um dos meninos chegou da escola com um caderno cheio de anotações e desenhos. Ele me mostrou um texto que tinha escrito para a aula de redação. Falava sobre família, sobre amor, sobre superar dificuldades. Era emocionante ver nas palavras dele o reflexo do que tentávamos construir juntos. Ele falava de laços invisíveis, de abraços que curam e de corações que se escolhem. Naquela noite, depois de colocar os meninos para dormir, sentei sozinha e chorei. Chorei por tudo o que passamos, pelas batalhas que ainda viríamos a enfrentar, mas também por toda a beleza que nascia da nossa união.
Não era uma história comum, não era uma família tradicional, mas era nossa, e isso bastava. Foi nesse momento que comecei a pensar no futuro deles de um jeito diferente. Queria preparar cada um para o mundo que os esperava, que os certamente não seria fácil. Queria que eles soubessem enfrentar os preconceitos, que crescessem seguros de si, que entendessem o valor do amor acima de tudo. Busquei apoio em grupos de mães que passaram por experiências parecidas. Participei de encontros, workshops, palestras, tudo para aprender e também para ajudar. Porque a minha história, que antes parecia uma luta solitária, se transformou numa missão: mostrar que família é mais do que genética, que amor é ação e que a verdade é um porto seguro. A relação com Daniele também se fortaleceu. Apesar das dificuldades naturais, encontrávamos formas de caminhar, lado a lado, respeitando limites e celebrando vitórias. Ela se tornou uma presença constante, não apenas para o menino que compartilhamos, mas também para o irmão dele. Uma figura que, mesmo fora do papel tradicional, ajudava a construir a identidade deles. Lembro-me de um momento especial, numa festa de aniversário do meu filho biológico. Daniela estava lá, trazendo um presente que ela mesma tinha feito. Uma colcha de retalhos com símbolos e palavras importantes para eles. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Naquele dia eu entendi que o amor pode sim superar feridas antigas, que é possível construir pontes onde antes havia muros. Aos poucos, fomos criando nossa própria definição de família, sem fórmulas prontas, sem expectativas externas, apenas com que fazíamos todos os dias: estar presentes, amar, proteger. Mesmo com toda essa força, não deixei de me preocupar com o que o futuro reservava. As dúvidas sobre como contar a história para outras pessoas, como lidar com o preconceito, como garantir que eles nunca se sentissem menos por conta do que aconteceu. Essas preocupações me acompanhavam como sombras silenciosas, mas eu aprendia a enfrentá-las com coragem. E foi nesse processo que descobri algo precioso: a resiliência deles, a capacidade de transformar dor em aprendizado, de olhar para a vida com esperança mesmo quando as cicatrizes ainda estavam frescas. Isso me deu a certeza de que, apesar dos obstáculos, eles estariam bem. Hoje, vejo neles a força que sempre busquei. Vejo em seus olhos o brilho de quem sabe que o amor é o que realmente importa. E isso me enche de orgulho e gratidão. A jornada ainda não terminou. Ainda temos muito a viver, muito a construir, mas agora, com a certeza de que somos uma família, feita não só de laços sanguíneos, mas de escolhas, coragem e amor, chegamos ao fim de uma fase, mas também ao início de outra, cheia de possibilidades e novos caminhos. Olhando para trás, para todo o percurso que trilhamos, sinto uma mistura intensa de emoções: orgulho, dor, gratidão e, acima de tudo, amor. Um amor que resistiu ao caos, que floresceu no meio da tempestade e que, mesmo depois de tantas batalhas, continua forte e presente, guiando cada passo nosso. Criar 2 filhos, sendo um deles o que me foi trocado na maternidade, foi um desafio maior do que eu poderia imaginar. Não foi só uma questão de tempo nem de dedicação. Foi uma prova constante de resiliência, paciência e fé. Fé em mim mesma, fé no amor, fé em que, apesar do erro que marcou o início da nossa história, poderíamos construir algo verdadeiro, sólido e transformador. Durante esses anos aprendi que família não é um conceito fechado, rígido, limitado a laços de sangue ou registros em papel. Família é o lugar onde se encontra abrigo, acolhimento e proteção, onde se aprende a perdoar, a entender o outro e a caminhar juntos, mesmo quando o caminho parece incerto. Eu e Daniele, que um dia fomos estranhas, inimigas por conta das circunstâncias, hoje somos parceiras nessa missão de criar, educar e amar nossos filhos. Não foi um processo simples, requereu diálogo, respeito e muito esforço para superar mágoas e preconceitos. Mas a recompensa é visível em cada sorriso, em cada gesto de carinho, em cada palavra de incentivo que damos para os meninos.
Eles cresceram em meio a essa rede de afeto, sabendo que suas origens eram complexas, mas que o amor é o que define a verdadeira essência da família. Eles entenderam que são frutos de uma história cheia de dificuldades, mas também de coragem e superação. A cada desafio, confrontamos, desde julgamentos alheios até crises internas, encontrávamos forças para seguir em frente. Muitas vezes precisei ser firme e mostrar para o mundo que ninguém poderia tirar deles o que construímos juntas. A guarda judicial, conquistada com tanto sacrifício, era apenas um pedaço da luta. A outra parte era garantir que eles crescessem, seguros, amados e valorizados. Não posso deixar de mencionar a importância do apoio que recebi ao longo do caminho. Amigos que me estenderam a mão, sem julgamento. Profissionais que acreditaram na nossa história e principalmente meus próprios pais, que, mesmo com suas dificuldades, entenderam o valor do amor incondicional. Hoje, quando vejo os meninos brincando no quintal, ou quando eles chegam em casa e correm para me abraçar, sinto uma gratidão imensa. Eles são a prova viva de que é possível transformar dor em esperança, de que um erro pode se tornar um recomeço. São a prova de que a maternidade é, acima de tudo, um ato de coragem e entrega. E mesmo sabendo que a vida ainda vai nos trazer desafios, sei que estamos preparadas para enfrentá-los, juntas, porque nossa família é feita de escolhas conscientes, de amor inabalável e de uma história que, apesar de tudo, é linda. Por isso, termino esta parte da nossa jornada com a certeza de que somos mais fortes do que qualquer adversidade, que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho, e que no fim, o que importa é o que sentimos e construímos todos os dias, menos com paciência, carinho e esperança. Essa é a nossa história, a história de uma mãe que não desistiu, que lutou por seus filhos e que encontrou no meio do caos a força para recomeçar. Uma história de amor, coragem e, acima de tudo, fé. Essa história te emocionou? Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E lembre-se, família é feita de amor, não só de sangue.